Boa noite, irmãos. Que bom nós decidirmos essa noite estarmos aqui, né? A internet está funcionando? Tem pela internet também? Eu tenho ido em várias igrejas e tenho percebido assim que a igreja está vazia, né? Quarta e domingo a igreja está vazia, o sábado a igreja explode. E às vezes eu me pergunto assim, se não seria bom se a gente estivesse sempre juntos, né? Porque a união anima. Aquela pessoa, às vezes, que está passando por situação difícil, quando vê o povo reunido, louvando a Deus, ela muda um pouco o seu estado de espírito, devido a estarmos todos unidos, orando e percebendo que não é só ela que tem problema, todo mundo tem. Isso nos ajuda a enfrentar a vida, né? Seria tão bom se a igreja estivesse cheia. Quarta-feira eu fui pregar na igreja de Barreiros, estava a mesma coisa, a igreja meio vazia. Que pena, que pena. Bom se estivéssemos todos aqui. Irmãos, eu gostaria de nós abrirmos a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Nós conversarmos um pouquinho sobre esse tema, Apocalipse. Nós estamos vivendo um tempo cujo conteúdo desse livro se aplica, né? E hoje é um tema que é explorado pela mídia. Se você vai não no WhatsApp, mas no TikTok, por aí afora, não tem vídeos, muitas pessoas exploram Apocalipse do ponto de vista negativo só, né? E nós temos aqui na Bíblia informação de que Apocalipse é um livro de amor e esperança com os demais livros da Bíblia. No Apocalipse está expresso o amor, o carinho de Deus para com cada um dos seus filhos e, acima de tudo, esperança para um mundo desesperado. Nós somos testemunha de como o mundo está andando, né? Eu e você estamos vendo o que está acontecendo no mundo afora. Guerra agora, eu estava vendo ontem, parece que os Estados Unidos agora andou atacando não sei se é Líbia, não sei, é um país lá, não me lembro agora, recordo o nome do país, devido a essa guerra, esse problema em Israel e problema lá no Iraque, e as pessoas estão assim, tudo apavorado. O que todo mundo fala? A Terceira Guerra Mundial. É a preocupação das pessoas. Uma Terceira Guerra Mundial que certamente envolveria o mundo inteiro mesmo, né? E essas notícias que nos desesperam são coisas antigas. Eu me lembro que eu tinha 25 anos, não, 23 para 24 anos, antes de vir para essa igreja, e todo domingo eu entrava dentro, meus pais estavam assistindo televisão, aquele programa o Fantástico, não sei quantos aqui, tu é desse tempo também, Hugo? Coisa velhinha assim também, né? Fantástico. E no Fantástico era muito noticiado a questão da Guerra Fria. E a ênfase que era dada era o seguinte: quase todos os programas, os Estados Unidos, naquele tempo a Guerra Fria era Rússia e Estados Unidos, hoje a Rússia não existe mais, né? Caiu tudo lá. A notícia que era dada a ênfase: os Estados Unidos possuem um arsenal atômico para destruir o mundo não sei quantas vezes. Aí ele diz, e também a Rússia possui um outro arsenal atômico com a possibilidade de destruir o mundo não sei quantas vezes. Bom, quando eu ouvia isso, eu ficava apavorado. Eu estava me formando na universidade, e quando eu ouvia isso, eu comecei a, meu Deus, que mundo louco esse? A gente trabalha, a gente luta, estuda, e daqui a pouco vai um louco lá, aperta um botão, mata todo mundo. Não pode ser, a vida não pode ser isso. Isso me angustiava muito. Eu entrei numa crise existencial. Foi isso que me trouxe para a igreja. O Carlão está ali atrás, meu primo. Foi ele que me deu estudo bíblico. Quando eu comecei a sentir essa angústia, eu comecei a falar com a minha mãe. Disse, meu filho, tens que ler a Bíblia. A minha mãe já era adventista, era bastante consagrada. Disse, meu filho, tens que ler a Bíblia. Aí foi quando nós começamos a ler. Aí eu me lembro que eu li, depois de ter recebido o estudo do Carlão,
o que me acalmou o coração, eu li Apocalipse capítulo 7, versos de 1 a 5. Se vocês lerem lá, está dito o seguinte: o Senhor, eu vou resumir aqui, tá? Vocês podem ler depois detalhadamente. O Senhor está segurando os ventos destruidores dessa terra, até que Ele cele todos os seus filhos. E nada será destruído enquanto Ele não selar todos os seus filhos. Aqui que aquilo me disse? Deus está no controle de tudo isso. As coisas acontecem somente quando Deus permite. Irmãos, aquilo para mim foi uma coisa, assim, me tirou uma carga das costas. Eu fiquei tão tranquilo, porque aquele desespero todo desapareceu, né? Porque a ideia que a gente tinha, meu Deus, uma hora para outra a gente morre. Então o livro do Apocalipse, irmão, ele no lugar de ser algo que traz desesperança, desespero, como muitos enfatizam, ele na verdade traz esperança, bondade, amor, carinho e esperança da parte de Deus. Nós vamos ver isso aqui agora. Vamos ler só alguns versos aqui do capítulo 1. O capítulo 1 de Apocalipse, ele mostra quem inspirou, quem escreveu e para quem foi escrito. Né? Se vocês olharem, está isso aí. Quem escreveu o livro do Apocalipse? Hã? Quem escreveu? Só um sabe aí, ninguém sabe mais quem escreveu. Quem escreveu? João, né? E aqui conta que ele estava na ilha de Patmos, e lá ele teve uma revelação da parte de Deus, um sonho, não se sabe se é um sonho, se foi uma visão, parece que é uma visão, né? Ele teve uma visão, vocês unidos com Jesus, reunido aqui, no dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus, e uma voz forte, teve uma visão, pelo que parece aqui. Jesus, aqui ele revela então que Jesus deu a ele uma mensagem para que ele escrevesse e mandasse para os filhos de Deus que estavam em Pérgamo, Esmirna, as 7 igrejas do Apocalipse. Essa é a ideia central do primeiro capítulo. O que isso nos diz, irmãos? Vamos começar a ler aqui alguns versinhos interessantes aqui, ó. João diz assim, ó, capítulo 1, do verso de 1 até o 3, diz assim, ó: neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Então Jesus é quem revela, Ele é quem inspira. Deus lhe deu uma revelação para mostrar aos seus servos o que é que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e deste livro. Vamos parar por aqui. Irmãos, uma coisa importante, aqui, nestes versinhos, está expresso um princípio que faz parte do caráter de Deus, que está expresso lá em Amós, capítulo 3, verso 7. Quem é que pode ler para nós lá? Amós, capítulo 3, verso 7. Amós fica lá perto de Daniel. Quem é que pode achar? Quem achar e pode ler para nós bem alto. Amós, capítulo 3, verso 7. Quem achar aí pode levantar e ler, irmãos. Não está achando? Quem achou aí, irmão? Vocês estão vivos ou estão mortos? Está todo mundo vivo aí, irmãos? Hã? Ele projetou aqui, obrigado. Amós, capítulo 3, 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Não é confortador isso? Ou seja, Deus, antes de fazer qualquer coisa, Ele revela aos seus filhos, para que eles tenham conhecimento. Ele não só revela, e nós vamos ver que em Apocalipse, ele, além de revelar, ele também explica como o povo deve se comportar em meio a tudo isso que ele está revelando. E ele vai mais avante, ele diz: olha, não tenha medo, eu estou com vocês. Nós vamos ver isso aqui nesse capítulo. Ele explica o que vai acontecer, traz a esperança e diz: não tenha medo, eu estou com você, eu estou no controle. Está aqui no Apocalipse, vamos ler mais um pedacinho. Só que agora eu queria ler o verso 3, que diz assim, ó. Aqui João está fazendo uma advertência, né? Ele diz assim, ó: feliz aquele que lê este livro
E felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética e obedecem ao que está escrito nesse livro, pois está perto o tempo do fim. Irmãos, agora aqui, o que me chama a atenção é o seguinte, essas cartas foram escritas, foram escritas para as igrejas de Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, etc. Essas igrejas compunham o quê? Povo pagão? Compunham o quê? O povo de Deus. O povo que acreditava em Jesus, que acreditava em Deus. Foi para esse povo que Deus escreveu. Ele diz, então, feliz é aquele que ouve e aquele que obedece. Então, agora, se eu procurar fazer uma relação aqui com a igreja que nós entendemos na Bíblia ser a igreja dos últimos dias, Laodiceia, olha só que advertência contundente essa. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 19. Capítulo 3 de Apocalipse, no que fala sobre Laodiceia, ali Jesus apresenta uma radiografia da situação dessa igreja, que seria a última igreja antes da volta de Jesus. É isso que nós cremos, né? Porque ainda não tem mais nenhuma igreja para frente. É o período que descreve o povo de Deus antes da volta de Jesus, a situação espiritual, moral do povo de Deus antes da volta de Jesus. É isso que a gente crê. Capítulo 3 de Apocalipse, que fala sobre, do versículo 14 em diante, que fala sobre Laodiceia. Olha só o que diz aqui. Opa, não está na tela, então eu vou ler aqui. Na minha versão da Bíblia diz assim, versículo 19 do capítulo 3 de Apocalipse. Eu corrijo, porque aqui Jesus fala sobre o perfil da igreja. Eu vou ler só o versinho antes aqui, para vocês entenderem. O versículo 17 diz assim, qual seria o perfil da igreja de Deus nos últimos dias? Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que vocês são miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. Deus está falando isso para nós, hein? Aí no versículo 19 ele diz assim, aí eu começo a entender, quando eu leio o verso 19, eu começo a entender por que a situação da igreja está da forma que está descrita no capítulo 17, no verso 17. Olha só, verso 19 agora. Eu corrijo e castigo todos os que amo, portanto, levem as coisas a sério e arrependam-se. Cabe a nós, às vezes, fazer uma pergunta aqui. Será que nós estamos levando a sério? Ou nós estamos levando a nossa vida religiosa num oba-oba? Né? Eu vou lá na igreja porque lá eu tenho amigo. Mas também, se não tivesse amigo, eu estava na praia essa hora. Enfim. Isso aqui, irmãos, me chama a atenção. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a Deus. Está falando isso aqui para a nossa igreja. Nossa igreja, que eu quero dizer, o povo de Deus nos últimos dias, do qual nós entendemos que fazemos parte. Estou certo? Estou certo que eu estou falando? Acho que estou, né? Então ele diz, levem as coisas a sério. Não faça como o mundo, como as pessoas que não temem a Deus. Eles não levam as coisas a sério. Para eles é tudo oba-oba. O vento sopra para cá, eu vou. Se o vento sopra para lá, eu também vou. Se o vento não soprar, eu também fico aí no auê. É assim que o mundo vive, irmãos. E Deus diz, olha, levem as coisas a sério. Quando ele está dizendo isso aqui, ele está querendo dizer o seguinte, aquele que João disse aqui, levar as coisas a sério, é isso aqui, Leem, por favor, eu vou aqui parafrasear, tá? Portanto, leiam as palavras desse livro e obedeçam ao que está escrito nele. Quando aqui o Apocalipse se refere a esse livro, ele não está se restringindo ao Apocalipse. Ele está falando de toda a Bíblia, porque o Apocalipse faz menções reiteradas ao Velho e Novo Testamento. Levem a sério. O que é levar a sério? Obedecer. Confiar em Deus e obedecer. Senhor, mas não entendo isso. Obedeça se você não entende. Nem tudo a gente entende. Quando eu vou num consultório médico, o médico vai lá, eu faço uma consulta, ele diz, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia. Eu fico discutindo com ele. Mas, pastor, por que eu tenho que fazer isso? Não pode fazer isso? Não discuto, eu digo, tá bom.
Bota eu na mesa dessa operação, abre aí e faz o que tiver que feito. Por quê? Porque eu entendo que ele conhece daquilo que ele está falando. Ô irmão querido, Deus conhece muito mais de qualquer ser humano. E Deus conhece de tudo. Deus não conhece só assuntos da área médica, né? Não, Deus conhece tudo. Para Deus não há surpresa. Deus sabe de tudo. Obedeça. Essa advertência é muito importante, irmãos. Agora vem aqui uma parte interessante, olha só. Por que o Apocalipse é um livro de esperança, de carinho e de amor? No versinho 5, o verso 4, eu vou ler do verso 4 em diante o 5, tá? Diz assim, ó, eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que eu falei ali, né, Pérgamo, Filadélfia, etc, etc, que a graça e paz lhes sejam dadas, aqui ele fazendo uma introdução na carta, né? Sejam dadas da parte de Deus aquele que é, que era e que há de vir, falando sobre a eternidade de Deus. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Que 7 espíritos são esses? Da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, que é o primeiro filho, que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo. Olha que interessante, que eu falei há pouco. Que João passa uma informação muito confortante a nós. Você não se preocupe com as coisas desse mundo. Jesus é o rei que governa os reis desse mundo. Embora não pareça. Embora não pareça. Embora não pareça. Muito bem, vamos em frente. Depois ele dá uma outra informação. Falando aqui sobre Jesus, ele diz, olhem, ele vem com as nuvens e todos verão, até mesmo que o transpassaram com a lança, todos os povos do mundo chorarão por causa dele, certamente assim. Amém. Olha, ele vem. Esse que rege todos os reis do mundo, ele vem. Com as nuvens e todo olho verá. Haverá desespero. Haverá? Haverá desespero, sim. Aquele que não quis saber de Deus vai ficar desesperado. Aquele que levou a vida religiosa no oba-oba vai ficar desesperado. Por isso o convite que Pedro faz aqui, que João faz aqui, olha, leva a sério. Leva a sério isso. Isso é uma questão de vida ou morte. Muito bem. Depois aqui no versinho 10 e diante, do mesmo capítulo 1 de Apocalipse, aqui João faz uma descrição, né? Explicando como é que aconteceu essa revelação de Deus para ele, né? No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte, como se fosse um som de trombeta que me disse. Agora ele começa a descrever literalmente o que Jesus falou para ele. Jesus disse para João, Pedro na boca. Escreva no livro, Jesus disse para João, escreva no livro que você vai ver. Jesus ia mostrar para ele. E mande este livro às igrejas que estão nestas 7 cidades. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí aqui, João ele apresenta aqui uma descrição do Jesus, agora não mais do Jesus humilde, humano, não, do Jesus glorificado, do Deus onipotente, o governador de todo o universo. Se você ler aqui do verso 12 até o verso 15, diz assim, ó, eu virei para ver quem falava comigo. Aquele Jesus está falando com ele. E vi 7 candelabros de ouro, no meio deles estava um ser parecido como um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés, e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã e como a neve, e os seus olhos brilhavam como fogo. Os seus pés, verso 15, seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a voz dele parecia o barulho de muitas águas ou de cachoeira, algumas versões dizem isso. Uma descrição de Jesus. O Jesus Todo-Poderoso. O Jesus Senhor do Universo. Agora grave isso aqui, ele diz assim, ó. No meio deles, aqui ele está falando, ó, eu virei para ver quem estava comigo e vi 7 candelabros. E diz que no meio desses candelabros estava esse ser magnífico, Jesus glorificado.
Então, Jesus estava no meio dos candelabros. Depois nós vamos ver quem são os candelabros ali. E os 7 espíritos que falou ainda há pouco. Jesus estava no meio desses candelabros. Estava no meio deles. Depois nós vamos ver o que isso significa. Depois diz assim, aqui no verso 17. Quando ele viu aquele ser maravilhoso, ele caiu aos seus pés como morto. Porém, esse ser maravilhoso, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Esse é o nosso Deus. Às vezes ele traz revelações que nos assustam, não é? Mas quando ele traz uma revelação que nos assusta, logo após ele diz: não tenha medo. Não tema. Não tema. Por que ele está dizendo isso? Porque aqui em cima diz que ele estava no meio dos candelabros. Ele diz então: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Aqui Jesus está descrevendo o poder dele. O poder extraordinário de Jesus. A morte para ele não é problema. A doença para ele não é problema. A pobreza para ele não é problema. Nada para Jesus é problema. E aqui ele se identifica como aquele que esteve aqui, morreu e foi ressuscitado. Agora vamos para o versinho 20. Melhor, verso 19 diz: portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois, porque essa visão do Apocalipse, ele trata de temas que aconteceram no tempo de João e também se estende até a volta de Jesus, tempo do fim. Então ele diz: escreve tudo isso, o que eu estou te dizendo que vai acontecer agora e o que vai acontecer no futuro. Escreve literalmente. Por isso que o livro do Apocalipse, até o capítulo 20, a gente vai vendo episódios, coisas, uma besta, 2 bestas, e enfim, aquela coisa. O que é isso? Simbolicamente, Jesus está escrevendo o que vai acontecer até a volta dele. E termina assim, terminamos aqui o capítulo dizendo o seguinte, ó. Ele diz, para a gente entender o que ele falou aqui em cima, o sentido secreto das 7 estrelas, que falou aqui no verso anterior, deixa eu ver onde é que está o versinho aqui que ele tem aqui, da parte de 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Tem alguma versão aqui que trata como estrelas, tá? Portanto, escreva as coisas, sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro, é este. Jesus escreveu, usou uma analogia, ou usou aqui figura de linguagem, e agora ele vai explicar. O que significa aquelas figuras que ele usou? Aí ele diz assim, ó, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Agora, o que significa em tudo isso que a gente leu aqui? Ele diz que Jesus estava andando no meio dos candelabros. Ele andava no meio. O que isso nos informa? O que isso nos informa? Que Jesus está andando no meio do seu povo. Por isso que ele disse, não tenha medo. Ele está andando no meio do seu povo, irmãos. Vão acontecer coisas ruins? Certamente vão, com certeza. Mas a mensagem dele é de, não tema. Eu estou caminhando com vocês. Coisa linda isso, né? Um Deus que caminha com o seu povo. Enquanto os deuses pagãos, eles queriam oferendas, ficavam lá no seu espaço especial, e só olhando para baixo e exigindo das pessoas e maltratando as pessoas, e Jesus anda no meio do seu povo. Esse Deus da Bíblia é um Deus que quer estar com o seu povo. Desde o início. É um Deus que anda com o seu povo. É um Deus que sofre com o seu povo. Isso é confortante. Pelo menos para mim é muito confortante. Porque com certeza a gente na vida já passou, alguns estão passando, e vamos passar dificuldades. Com certeza. Mas tudo muda quando Deus está no seu povo. Eu vou até ler o último versinho para nós terminar aqui. Eu acho que é Deuteronômio capítulo 33, verso 16. Eu acho que isso aqui tem um sentido extraordinário, irmãos. Deuteronômio capítulo 33, verso 16. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Deixa eu ler para vocês. Aqui é Moisés falando para Deus, porque houve um período na história do povo de Deus, que eles estavam tão desobedientes, tão teimosos. Eu acho que, será que aqui, Deuteronômio? Deixa eu ver se é aqui. Não é aqui não. Eu não acho agora, mas eu vou resumir e dizer aqui para vocês aqui o que é. O povo de Israel, está aqui em Deuteronômio, não me recordo agora. O povo de Israel estava tão desobediente, tão mal, que Deus disse para Moisés: Moisés, eu não vou com vocês. Bota esse povo a caminhar, mas eu não vou com vocês. Porque se eu for com vocês, eu vou irar-me contra esse povo e vou destruí-los. E Moisés começou: mas Senhor... Aí no final Moisés diz assim para ele, olha só que coisa linda. Moisés tem uma percepção da presença de Deus e diz assim: mas Senhor, como tu não vais com nós? Porque a tua presença que faz toda a diferença entre nós. Senhor, a tua presença faz toda a diferença na nossa vida. Quando eu permito que tu estejas na minha vida, isso faz toda a diferença. E assim, irmãos, a nossa vida é assim. Eu vou tentar cantar um hino agora, que eu gosto, que eu estou meio rouco, eu peguei uma gripe ainda e ficou como resquício, uma rouquidão eu vou ver se eu consigo. Eu vou cantar esse hino, porque esse hino ele trata de um conselho para mim e para você. Eu gostaria de repetir só aquela frasezinha que está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 19. Vamos levar a sério. Vamos levar a sério a vida religiosa. É só o que nos resta, irmãos, nesse mundo. Só o que nos resta. Às vezes a gente corre atrás das coisas materiais, a gente precisa delas, claro. Mas não coloque o seu coração ali, irmão, isso tudo vai acabar. A gente tem visto, tem assistido pessoas perderem de uma noite para o dia tudo que elas têm. Inclusive a vida. De uma hora para outra. Uma hora para outra a pessoa vai... O Joel estava contando ali uma história para nós, eu vou até usar esse exemplo, se me permitir. A gente está tudo bem, a gente vai no médico, daqui a pouco o médico diz: olha, você vai ter que fazer uma cirurgia porque você está com um problema não sei onde. A nossa vida nesse mundo é assim. Então, nós precisamos valorizar, é isso que... O que Deus está nos dando é a esperança de uma... Lá Apocalipse capítulo 20 diz que para onde Deus nos quer nos levar não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem doença, nem morte. Não vai ter mais nada disso. Puxa, será que nós vamos trocar isso por um mundo desse tão ruim que a gente vive aqui, que a gente não tem segurança em nada? Vamos levar a sério. Eu queria cantar esse hino. Eu gosto muito dele, ele diz assim, ó. Geralmente os hinos que eu canto é porque eu gosto. Se eu não gosto, eu não canto. Foge para o monte. Ele diz assim: foge veloz para o monte, ó pecador, sem tardar. Busca perdão junto à fonte, fonte que está a jorrar. Lá furirás a paz dos santos. Lá findarão os teus prantos. Olha do céu os encantos e venha Jesus sem tardar. Ó, venha Jesus sem tardar. Essa é a mensagem. Eu vou cantar, os irmãos, se eu não conseguir cantar, porque eu estou meio afônico, eu vou ler a letra toda para vocês, tá? Pode colocar o playback aí, irmão. Pode colocar o playback. Foge veloz para o monte, ó pecador, sem tardar, busca
há perdão junto à fonte, fonte que está a jorrar. Lá fruirás paz dos santos, lá findarão os teus prantos. Olha do céu os encantos e venha Jesus sem tardar. Oh, venha Jesus sem tardar. Sente terror tua alma, buscas a paz, pecador, has de buscar doce calma junto do teu Salvador. Ele é gentil, bom e amável, quer só teu bem cada instante. Não fiques, pois, vacilante. Ó, venha Jesus sem tardar. Sem tardar, foge veloz para o monte, ó pecador, sem tardar. Lá fluirás paz dos santos, lá findarão os teus prantos. Olha do céu os encantos e venha Jesus sem tardar. Oh, venha Jesus sem tardar. Esse é o convite que Deus faz a cada um de nós. Quanto nós precisamos hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos inspire para que possamos buscá-lo a cada dia. Podemos orar ou vai ter uma música? Como? Tá, pode orar então, né? Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos fazer uma oração de despedida. Paizinho querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela é confortadora, nos alerta também, nos ajude, Senhor, a compreendermos o que Tu queres de nossa vida, vivemos de acordo com a Tua vontade. Abençoa cada irmão aqui presente, os que estão em casa assistindo, abençoa os que aqui estão, que possam voltar para o seu lar com segurança, e todos nós possamos viver uma semana seguros na Tua companhia. É o que nós Te rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém.